Salve, salve, querido! Salve, salve, querida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí à nossa aula sobre quais são as teses que vão bombar agora em 2016. Ou melhor dizendo, quais são os caminhos, né, que nós poderíamos percorrer para termos um bom retorno, investimento do ponto de vista da advocacia previdenciária. Bom, eu sou o professor Teodoro, se você eventualmente não me conhece, o meu e-mail é contato@professorteodoro.com e lá no Instagram é só me procurar lá, Teodoro, Agostinho, Teodoro Agostinho, vocês vão me encontrar lá todos os dias, nós estamos colocando postagens, informações sobre a área previdenciária para que você, é claro, possa seguir. E o que eu fiz aqui? Montei uma aula, tá? E na verdade não vou usar slide, nós vamos conversando aqui. Pode ser que eu utilize tão somente para desenhar para vocês alguns exemplos aqui. Então é para você focar, para você prestar atenção. E eu dividi. O que eu dividi? Eu dividi teses ou possibilidades prospectivas em prospecções e resultados mais rápidos, alguns de médio e outros de longo prazo. Por quê? Porque eu sei que você eventualmente pode chegar por aqui, estar assistindo essa aula conosco e estar iniciando a sua caminhada na área previdenciária. Então é importante que você tenha uma dimensão do que dá para você fazer agora e qual é o conhecimento técnico que você precisa. Mas você pode ter também uma caminhada já um pouquinho percorrida. Então também é importante mais algumas possibilidades para entrar e outras para você ir plantando, que você já tem um pequeno respiro. E tem uma galera que está aqui conosco também, que é bastante experiente. Então já tem um respiro maior e quer eventualmente um plantio e não tem problema em colher mais à frente. Então a ideia é atingir todos vocês, deixar todo mundo aí satisfeito, tá bom? Então vamos iniciar. A primeira, assunto da moda, anotem aí, salário maternidade sem carência. Bom, vamos contextualizar. Salário maternidade, o próprio nome já diz, benefício pago em virtude do parto após 9 meses, ou se tiver antecipação, antecipa-se o pagamento do salário maternidade. E historicamente, nós tínhamos a possibilidade de não carência para algumas espécies de segurados, entre ela empregada, empregada doméstica e o avulso. Porém, o Supremo, o STF, no julgamento da ADI 2110, a ADI 2110, veio e no escopo do julgamento, que versava sobre outro assunto, que era a revisão da vida toda, colocou ali a questão da não carência para todos os segurados, tá? Então eles vieram e falaram, olha, não dá para tratar de forma não isonômica. Todos os segurados estão isentos de carência para fins de salário maternidade. E aí criou-se, né, um grande alvoroço. Olha agora, todo mundo tem que prospectar aí a galera de salário maternidade e papapá e não sei o que e isso e aquilo tal. Então vamos lá, vamos para uma conversinha bem honesta, tá? Que é isso que eu falei para vocês que nós faríamos, tá? Só que para fazer isso, deixa eu só mudar aqui o panorama rapidão. Vou me colocar aqui numa outra boa. Vocês estão me vendo aí normal, tudo certo. E para fazer isso, o que é legal? É a gente ter a dimensão do que dá ou não. Esse é o grande ponto. Então vamos lá. Primeira situação prospectiva que nós vamos colocar aqui, salário maternidade. Beleza? Tudo isso por quê? Porque agora o salário maternidade é possível solicitar sem carência, tá? Então, se você está chegando agora aí no previdenciário e eventualmente não tem a dimensão do que é carência, tá? Eu te explico aqui rapidamente, sem problema algum.
Carência, meus queridos, tá? O que vem a ser carência? Carência é o número, tá? Mínimo, beleza? De contribuições exigidas para que eu faça jus ou não a determinado benefício previdenciário. É isso que é a carência. E então, lá atrás, para fins de salário maternidade, naquelas situações aonde não se exigia carência, a regra geral era que eu precisaria de 10 contribuições, né, para aquele parto que ocorresse ali no nono. Tudo bem? Então isso aqui era a regra geral. Aí vem o julgamento e fala, não, ó, é sem carência para todos os tipos de segurado. Beleza, abre uma possibilidade? De fato abre, mas o que é que eu quero que você entenda aqui? O que é que eu quero que você entenda aqui? Vamos lá. Isso aqui, na minha opinião, é um trabalho do que eu chamo de entrada. Por que é um trabalho de entrada? Porque primeiro eu vou mostrar quanto é que isso aqui pode resultar de honorários para você, tá? O salário maternidade possível aqui sem carência será de um salário mínimo, tá? Então você vai prospectar aquela gestante ou aquela pessoa que teve a criança dentro ainda do período que é possível fazer o recolhimento, vai verter uma contribuição e ela vai receber o salário maternidade pelo prazo estipulado na legislação de um salário mínimo. Não dá para fazer uma média maior, não tem como, tá? Então esse aqui é o cenário que nós temos. Então, diante disso, vamos atualizar aqui, arredondando, a somatória total, 4 salários mínimos, tá? Que são 4 meses, provavelmente vai dar mais ou menos isso, um pouquinho menos. R$ 6.500 é quanto o segurado vai receber. Em regra, na área previdenciária, a gente cobra 3 benefícios mais 30%. Aqui não vai dar. Se você cobrar isso aqui, né, o cliente vai ficar sem dinheiro nenhum. Então, normalmente, o que a gente está percebendo? Tem se cobrado 30%. Quando eu pego aqui, ó, 6 mil, vamos lá. Quando eu pego aqui, ó, R$ 6.500 vezes 30% igual 1.950. É uma média do que talvez você vá cobrar, 30%, tá? Então é isso que eventualmente poderá, né, render para você um cliente de salário maternidade. Aí, vamos lá. Ah, eu vou trabalhar prospecção, vou fazer tráfego, isso ou aquilo, então aqui o valor final pode ser que reduza, tá? Por isso que eu falo que é um trabalho de entrada. Porque se você conseguir 10 gestantes, nós estamos falando aí num honorário arredondando, né? Na casa de R$ 20.000. Claro que é um valor interessante, um valor bacana, é um valor que vai te dar fôlego, mas ele não vai te dar independência financeira, esse é o ponto. Ele não vai te dar uma estabilidade, pode te dar por um período, mas não pro todo o sempre, que é o que a gente deseja. Então, qual que é a ideia aqui? Você não vai fazer salário maternidade? Claro que você vai. Você vai prospectar. Só que a hora que esse cliente chegou até você, você vai fazer o quê? Você vai cadastrá-lo. Tá? Ele está chegando até o teu escritório num primeiro momento em virtude da questão do salário maternidade. Mas você vai deixar pronto e fará o quê? Uma bela de uma entrevista com ele, porque pode ser que você consiga fidelizá-lo, e aí aqui você pode vender um planejamento previdenciário para ele ou para qualquer pessoa da família ou do entorno dele, dela ou dele. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos fazer, e é um trabalho que tem que ser feito, tem que aproveitar, porque a legislação pode ser alterada a qualquer momento. E você teria
esse trabalho de entrada. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Agora, além disso, o que é que você pode fazer também com relação ao salário maternidade? Porque aqui eu estou trabalhando ou com o facultativo ou com o contribuinte individual. Então, partindo desse pressuposto, tá? Mas tem muito salário maternidade que vai ser pago para quem? Para aquela pessoa que já trabalha registrada, que é como nós chamamos no previdenciário da pessoa segurado obrigatório empregado. Só que tem muita gente empregada trabalhando com CLT que acaba tendo um outro negócio também. E aí, para esse outro negócio, ele é contribuinte individual. Se ele tem como provar a atividade e ele está ou não vertendo recolhimento, mas o ponto principal aqui é provar a atividade. Porque se esse cara, né, se essa mulher ou esse homem aqui, porque também é possível salário maternidade para o homem, por isso que eu estou falando dessa forma. Então, aqui ele vai receber já, tá? Que ela já vai receber o salário maternidade, porque a segurado obrigatório empregada, ela vai receber, porque a empresa vai pagar, e depois a empresa vai buscar a compensação junto ao INSS, junto à Receita. Certo? Agora, o contribuinte individual, ele precisa provar a atividade. Mas onde é que se encontra aqui esse cara, né? Essa mulher, perdão, que trabalha registrada e também, por exemplo, vende produtos Natura, qualquer outro, ou tem uma oficina oficina de costura, qualquer coisa, e contribui e consegue provar, ela tem direito a receber 2 salários maternidade. Um derivado daqui, que a própria empresa vai pagar e depois faz a compensação, e esse aqui, que você vai eventualmente conseguir para ela, caso ela não tenha entrado, beleza? E vai receber. Então, isso é uma jogada. É possível. 2 salários maternidades, galerinha. Presta atenção. O que é importante aqui, tendo 2 vínculos ou não, para a questão do contribuinte individual, é fundamental provar a atividade, tá? E aí, é claro, eu não sei de qual região é que você está nos acompanhando, hoje é possível também para o segurado especial, que é o rural. Então, a gente tem aí vários desdobramentos prospectivos possíveis nessa questão do salário maternidade. Tudo bem? Lembrando, então, que, ao meu ver, ele é um benefício, né? Ele é um serviço de entrada. Maravilha? Tranquilo? Um outro, tá? Um outro benefício ou um outro trabalho de entrada. Antes disso, requisitos básicos aqui, né? É lógico, é estar gestante ou estar dentro do prazo para o recolhimento, né? A criança nasceu, então nasceu nesse mês, você tem até o mês seguinte para recolher referente a essa competência, ou tem o recolhimento trimestral, aí você precisa entender um pouquinho mais, beleza? Qualidade de segurado, sim ou não, porque vai depender, ainda que não tenha qualidade de segurado, você vai ver ter uma contribuição, ela passa a ser segurada, não se exige carência, basta que faça a contribuição e vai ter direito ao recebimento. E se for o contribuinte individual, é necessário provar a atividade. Então, é um benefício de entrada. Aí, nessa mesma linha, e ainda dentro do previdenciário, dentro dos benefícios, mas aqui a gente vai caminhar, flertar com os benefícios assistenciais, porque eu tenho os benefícios da Previdência, cujo requisito é a contribuição, mas eu tenho os benefícios assistenciais, cujo os requisitos são outros e não é a contribuição, porque o próprio nome já diz, ele é um benefício assistencial. E se ele é um benefício assistencial, não se exige contribuição, exige que eu cumpra
determinados requisitos. E aí é onde ganha uma força para nós interessante, que é o BPC, né, benefício de prestação continuada, que ficou aí popularmente conhecido como LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, mas é o nome que popularmente ficou conhecido o benefício, tá? E aí aqui ele tem dupla função. Ele é um benefício para você trabalhar, ele é uma tese, digamos assim, né? Um produto para você trabalhar assim de entrada, mas ele também vai ser de médio e, dependendo do lugar que você esteja, de longo prazo. Então ele atende todas as características. E por que que esse danadinho aqui ele acaba sendo interessante? Porque o BPC Loas, em linhas gerais, tá? Ele pode ser voltado para a pessoa, né, com 65 anos ou mais, seja homem ou mulher, ou para a pessoa com deficiência. Esses são os dois requisitos iniciais. Só que, além disso, tem que se comprovar o quê? A questão do critério de baixa renda. E qual que é esse critério de baixa renda? Que é somado à renda de todos que estão dentro ali, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que hoje dá para pedir para essas pessoas que também sejam estrangeiros e se enquadrem. Então, o estrangeiro também tem direito de recebimento de BPC. E quando eu falo aqui pessoa com deficiência, tá? Quando eu falo aqui pessoa com deficiência, aí o judiciário, ele ampliou bastante esse conceito de deficiência. Então, isso traz para nós também algo muito interessante para nós atuarmos. Tudo bem? Guardou? Além disso, o judiciário, não é administrativo, ele vem e relativiza esse critério de miserabilidade. Ele fala, olha, não tem como eu trabalhar com um critério objetivo para conceituar algo que é subjetivo, que é a miséria. Então, com isso, eu abro um leque muito interessante. Só que aí, diante disso, como é uma aula prospectiva que a gente está dando aqui para vocês, eu preciso entender quem é o público. E o público aqui, em linhas também gerais, né, é aquele público carente, que é carente, claro, de grana e é carente também, muitas vezes, de informação. Então é esse público que você vai precisar. E por que que eu disse, então, que ele é um assunto, que ele é um trabalho prospectivo de curto, né, de entrada, e de médio, ou podendo até ser de longo prazo. Porque vamos lá, muitos desses clientes aqui, eles possuem o direito, você até consegue o enquadramento na esfera administrativa, mas eles não sabem. Então você chegou até ele, você vai dar a entrada é junto ao INSS e você vai ter o retorno. Para esse tipo de cliente, normalmente o mercado cobra, né, 3 benefícios mais 30% dos valores atrasados. Aqui o benefício é de um salário mínimo, ele não tem 13º, né, não paga 13º, e se vira a óbito, não gera pensão por morte, justamente porque não é benefício previdenciário, é benefício assistencial, tá? Então, tem essa galera dos estrangeiros, tem muita gente aí que sequer sabe do direito. Então, você pode chegar até eles, vai dar entrada no próprio INSS e muitas vezes vai conseguir o deferimento do benefício, a grana vai entrar para ele, vai te pagar ali os honorários, resolvido. Mas existe uma grande parcela aqui que você vai ter que ir para o judiciário, seja porque você precisa de uma flexibilização no critério de deficiência, ou seja, porque você precisa de uma flexibilização nesse critério aqui de miserabilidade.
E aí é que vai envolver a região que você atua. Porque se você atua, por exemplo, aqui na região do TRF3, uma ação dessa, tranquilamente, vai demorar aí mais ou menos, tá? Mais ou menos de 2 a 3 anos. Então é de médio a longo prazo o resultado final, mas é uma poupancinha interessante. Por que é uma poupancinha interessante, tá? Olha só, vou fazer a continha para vocês. Presta atenção. Vamos imaginar que você tenha negativa administrativa em janeiro de 26, tá? Aí você entra com a ação TRF3 em fevereiro de 26. Transcorre, isso aí eu vou deixar 2 anos, tá? E aí julga transitado em fevereiro de 28. Então eu tenho 24 mais 1, 25 meses, tá? E aqui vai pagar quanto? Eu já falei, vai pagar um salário mínimo. Aí o que você tem que fazer? Continha, tá? Continha. Por que continha? Para entender. Então, quando eu tenho 25, a gente pega aqui, ó. 25 vezes, vou arredondar o salário mínimo em 1.600, dá 40 mil. Eu vou colocar mais 25% atualização, dá 50 mil reais. Vezes 30%, deu 15 mil. 15 mil, tá? Só de atrasados, mais os 3 benefícios, tá? Aí eu pego 1.600 vezes 3, que são 3 salários mínimos, 4.800. Então, arredondando, um cliente de benefício assistencial pode render para você 20 mil reais, tá? Aí, qual que é o pulo do gato aqui, tá? É que você vai investir, beleza? Você investirá, tá? Você investirá essa grana, olha que legal. Você investirá para que esse cliente chegue até você. Porque é investir em divulgação, investir em tráfego pago, aí a forma que você vai encontrar para que esse cliente chegue. Mas o fato é que se você conseguir 50 clientes de BPC Loas, olha que interessante, pessoal. Quando eu pego 50 vezes 20 mil, nós estamos falando aqui em 1 milhão de honorários. E posso te falar, não vou falar que é facinho, mas não é algo fora da possibilidade. Só que aqui, por que eu falei que depende da região? Porque aqui nós estamos dentro de uma perspectiva de TRF3. Agora, quando eu vou para uma perspectiva de TRF4, aí esse prazo aqui pode ser um pouco menor. Quando eu vou para uma perspectiva de TRF2, está similar. Quando eu vou para uma perspectiva de TRF1, é mais rápido. TRF5, mais rápido. E TRF6, também um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim, é um investimento, uma prospecção de médio a longo prazo. Mas eu tenho a prospecção administrativa, que vai me dar um retorno rápido. Tudo bem? Tranquilos? Sim ou não? Muito bom. Aí agora nós vamos entrar, ainda dentro dessa seara de regime geral, num últimos 2 benefícios que eu quero conversar com vocês, tá? Também vai seguir essa linha de raciocínio aqui, do BPC Loas, só que aí nós estamos falando de benefício previdenciário e não estamos mais falando de benefício assistencial, tá? Qual seria esse benefício, tá? Presta atenção, tenho certeza que você já ouviu dizer dele, que é o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo, né? Auxílio doença, tá? E por que esse benefício é interessante? E por que eu entendo que o auxílio doença, então, né, o atual auxílio por incapacidade temporária, ele é bacana, só que é na mesma linha, tá? Por que mesma linha? Porque assim, queridos, várias situações vocês conseguirão resolver
no administrativo. Só que aqui vai exigir, para algumas situações, um pouquinho mais de capacidade técnica, né, de estratégia, em alguns casos vai ter que tentar mandado de segurança, mas aí é na medida que você for aprofundando. E outros casos demandarão, com certeza absoluta, o judiciário. E aí é a mesma linha, né? Você vai precisar de documentação, vai ter que provar a incapacidade desse segurado ou desta segurada e aguardar percorrer. Mas é o que vai ter que surgirá muito no escritório de vocês, tá? Por que eu vejo que vai surgir muito BPC e muito auxílio por incapacidade temporária? Porque atualmente a gente tem uma fila, tá noticiado em tudo que é lugar, de 3 milhões. É isso mesmo. São 3 milhões de segurados aguardando pelo benefício. Até eu estava dando uma olhada aqui e é isso mesmo, entendeu? Então, não mudou nada, eles estão tentando, até estabeleceram agora uma possibilidade de uma espécie de bonificação, né, para os segurados. Vai ter uma questão de fila de cadastro nacional, tá? De cadastro nacional. O que é essa fila de cadastro nacional? Na verdade, é fila de atendimento nacional. As pessoas, elas vão para uma fila nacional aonde, se aquele benefício em até, se não me falha a memória, 60 ou 90 dias não for apurado, não for resolvido ali onde foi dada a entrada, ali na agência regional, ela vai subir para que seja feita a avaliação por um servidor em âmbito nacional, tá? E aí ele vai ser bonificado. Então isso vai acelerar, de certa forma, sim, a questão da fila, isso é o que se espera, mas em contrapartida, o que a gente também espera? Que aumente o número de indeferimento, tá? E por que pode ser que aumente o número, pode ser que vá aumentar o número de indeferimento? Porque é uma quantidade exorbitante e as realidades são distintas. Isso significa mais trabalho para nós, tá? O que é importante, pessoal, aqui quando falamos nesse assunto de auxílio por incapacidade temporária? É a documentação médica, tá? Documentação médica aqui é vital. Então é importante que o teu cliente esteja uma boa documentação médica para que você manuseie muito bem o processo administrativo, até porque na hora em que se fizer o pedido na esfera judicial, não esqueçam, tá? Não esqueçam de pedir para que a data de início do benefício retroaja a data de início da incapacidade, porque aqui, ó, que reside a possibilidade, né, de gerar os pagamentos atrasados. Beleza? Show de bola? Tranquilo? E aí vamos lá. Agora, ainda dentro do regime geral, dentro da questão dos benefícios previdenciários, eu trago para vocês aquele que eu vejo como sendo, aí sim, de médio a longo prazo, mas com uma possibilidade maravilhosa, benefício pouquíssimo trabalhado, tá? Pouquíssimo trabalhado e que muita gente tem direito. Esse benefício, ele se chama auxílio acidente, tá? E a natureza dele é uma natureza, inclusive, indenizatória. Olha que massa! É uma natureza indenizatória. Por que é natureza indenizatória? Porque aqui qual que é o conceito, né? Qual que é o fato gerador para que o segurado possa receber o auxílio acidente? O fato gerador para o pagamento de auxílio acidente, presta atenção, é ter sequela. Como assim ter sequela? Na verdade, é ficar com sequela. Então, imagina que ele sofreu um acidente
Ele pode até receber por um determinado período o auxílio doença, né? Atual auxílio por incapacidade temporária. Só que quando ele recupera a capacidade para trabalhar, ele fica com uma sequela. Essa sequela, ela é, digamos assim, duradoura, ela é uma sequela definitiva, melhor dizendo. Essa sequela não impede ele de trabalhar, mas diminui a capacidade laborativa. Exemplo, imagina um digitador, 10 dedinhos, perdeu um dedo. Ele pode continuar digitando? Pode, mas reduziu a capacidade laborativa. Em vez de 1000 caracteres por minuto, ele vai digitar 900. Então isso é o fato gerador do auxílio acidente. Sofrer o acidente e ficar com uma sequela que traga redução na capacidade laborativa. Isso é o fato gerador do auxílio acidente. E é para isso que nós vamos prospectar clientes no Brasil todo, tá? Se você fizer uma simples pesquisa no teu celular, pega o teu celular agora aí comigo, vai, entra no Google, entra no Google, tá? Entra no Google. Aí você vai escrever assim, ó, quantidade estimada de brasileiros que sofrem acidentes e ficam com sequelas definitivas. Beleza? Aí o Google está aqui pesquisando e ele vem e fala o seguinte, ó. Estudos e dados de segurança viária indicam que os acidentes de trânsito, ele nichou aqui, que os acidentes de trânsito deixam cerca de 400 mil pessoas com sequelas definitivas graves todos os anos, tá? Sequelas no trânsito. Aí ele vem agora aqui, ele dá uma desdobrada. Então, além dos mais de 30 mil óbitos anuais, que aí, veja só, se você está prospectando para a questão do auxílio acidente, pode ser que surjam alguns que tiveram óbito. E aí esse óbito muitas vezes não foi dado entrada na pensão, então você vai desdobrando possibilidades, né? Então a gente tem mais ou menos aí 400 mil pessoas que ficam com algum tipo, entre eles motociclistas, tem a questão de proporção, só que agora vai para acidente do trabalho. Aí, tá sentadinho? Tá vendo essa aula sentadinha? Tá no carro, tá no metrô, tá no escritório, tá me vendo aí na tua telinha? Olha só. Acidentes do trabalho. O Brasil registra um alto número de acidentes do trabalho com cerca de 700 mil pessoas afetadas anualmente. Então, só que nessas duas notícias a gente tem um público de 1 milhão e 100 mil pessoas de possíveis prospecção, tá? Eu só quero 1000 desses aqui para cada um de vocês do nosso curso aqui, tá? Além disso, segundo os dados do censo, aí um censo de 2022, hein? Presta atenção, nem é agora atual de 26. O Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E aqui entra uma última dica, tá? Por quê? Nós vamos trabalhar no auxílio acidente. Só que você viu ali, que ele fala alguma pessoa com tipo de deficiência, não é o que a gente está falando. A gente está falando da sequela, mas muitos são deficientes. E aí você vai ter, aí sim, precisa estudar um pouquinho mais, mas hoje é o benefício que melhor paga do ponto de vista de renda mensal inicial, mas ele é bem técnico, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. É o benefício que você tem que apostar. Então, se você já vai trabalhar tráfego para o BPC Loas para pessoa com deficiência, você já vai trabalhar para o auxílio por incapacidade temporária, vai trabalhar tráfego, vai trabalhar prospecção, vai trabalhar para trazer esses clientes que eu estou dando a dica para você. Você já vai trabalhar para o auxílio acidente. Então é lógico que nesse teu fluxo de trabalho prospectivo vai bater gente que tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Meus queridos, deixa eu falar um negocinho para vocês, a gente vai prosseguir. Mas até aqui, contando que nós começamos com o salário maternidade, nós falamos do BPC Loas, nós falamos do auxílio por incapacidade temporária, nós falamos do auxílio acidente e falei da aposentadoria da pessoa com deficiência. Estas 5 possibilidades prospectivas
de ideias de trabalho, de nicho, podem render tranquilamente para o teu escritório, tá? E aí eu quero que vocês passem a me contar, tá? O seguinte, eu vou fazer um fluxo trimestral aqui. Do primeiro ao terceiro mês, eu estou considerando alguém que esteja iniciando, tá? E nem esteja com tanto sangue nos olhos assim. Mas no primeiro trimestre, tranquilamente, você vai fazer uma média, beleza? De 4 a 10 mil mês, trabalhando ali. Se aumentar a intensidade, lógico que vai aumentar aqui a tua receita. Tô falando receita bruta, não tô falando que você tem de despesa ou nada disso, tá? Do terceiro ao sexto mês, já tem uma maturação, a ideia é aumentar essa média de 6 a 11k mês, tá? Do sexto ao nono, tá? Vai aumentar de 7 chegando a 12k mês. Veja, com intensidade de média, mas eu quero intensidade hard. Se falar intensidade hard, tudo você vai colocar 3 mil aqui a mais nos pontos. E aí do nono ao 12, com certeza você já vai estar tendo uma média de 15, e aí o limite vai ser o limite do teu esforço, o limite vai ser o limite do risco que você vai assumir, da quantidade de horas de estudo, porque hoje o advogado, ainda mais na área previdenciária, ele não está baseado tão somente no boca a boca. Você tem que intensificar. Professor, mas eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro para investir em tráfego na internet. Mas você tem amigo, você tem família. Ah, eles têm que pagar? Não. Você vai fazer o quê? Presta atenção no que o professor vai dizer. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu acho que dá. Que eu vou abrir aqui. Aí eu venho aqui. Deixa eu ver se é assim que eu faço. Tá. Olha essa dica que nós vamos trabalhar. Cadê? Tava aqui, guia do Chrome. Peraí. Peraí que nós vamos... Eu já abri aqui a nova guia. Aí eu tenho que vir aqui, acho que é assim. Aqui, ó, tá aqui, ó, nova guia. Compartilhar. Ah, agora deu. Ah, danadinho. Aí você vai vir aqui, ó, tá? E você vai digitar o seguinte. Você vai digitar assim, ó. Regras para se aposentar em 2026. Beleza? Vão ter várias reportagens. Por que nós teremos várias reportagens sobre isso? Porque mudou a forma de se aposentar agora em 2026. Então, o que eu estou te fazendo aqui? Eu estou te dando conteúdo. O conteúdo está aqui, não está? Não está aqui bonitinho? Ó. Em 2026 não tem nova lei, mas tem nova regra, tá? Depois você vai buscar só a informação correta para não ter nenhum problema. Pode vir aqui nesse aqui do G1, pode desse do Jornal Nacional. Não tem problema. Pode ir aqui no Dia Prev, que é bacana, tá? Tem uma que até eu dei entrevista, não lembro qual que é agora. Pode ir lá no meu Instagram. Só que qual que é o lance aqui? O lance é que você vai pegar isso aqui, essa informação, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai montar um card. Você vai montar um card bonitinho. É. E aí você vai colocar assim, danadinho. Você sabe o que precisa para se aposentar? Interrogação. É. E aí você vai pôr tua arte. Acabou. E vai mandar pra quem? Você vai mandar pro teu tio, pra tua tia, pros teus amigos. Vai trabalhar. Pegou o Uber? Fez contatinho? Contatinho que eu digo é: ô, tudo bom? Com que você trabalha? Sou advogado, da área previdenciária, papapá. O cara vai ter dúvida. Pediu iFood? O cara do iFood é contribuinte individual, gente. É cliente. Professor, mas ele é novo. Ele não vai se aposentar.
Mas ele pode sofrer um acidente, não é o que você quer, mas ele pode precisar. Katsu! Todo mundo é cliente. Todo mundo é potencial cliente na área previdenciária. Professor, eu moro em frente a uma funerária. Vai lá conversar, amigão. Vai lá conversar. Tenta estabelecer uma parceria. Da mesma forma que o sujeito, quando morre, a família precisa ir lá e negociar o caixão, muitas vezes essa família vai precisar da entrada na pensão por morte. Mora perto de hospital, tenta estabelecer contato com segurança, enfermeira. É isso. É isso. Não é vergonha. Quero ler uma frase para vocês. Aliás, eu vou escrever essa frase aqui, que é uma paulada mesmo, tá? Essa frase, eu quero que vocês, quem está acompanhando aí, nós vamos combinar o seguinte, tá? Você vai printar esse momento da aula, só estou procurando a frase aqui, para colocar ela bem bonitinha. Você vai printar, vai postar e vai marcar o meu perfil, @Teodoro Agostinho, tá? A frase, ela diz o seguinte, ó. Divulgar, tá? Divulgar seu trabalho não é se exibir. É lembrar ao mundo o valor, tá? Que você entrega, ponto. Vergonha, grifa. Não, grifa. Sustenta, grifa. E agora você coloca em letras garrafais. Ninguém. Então, meu querido, minha querida, eu sei que tem muita gente que está aqui nos acompanhando, que está começando agora na advocacia, em especial na área previdenciária. Vergonha não sustenta ninguém. Você vai divulgar o teu trabalho, sim, dentro das normas éticas, dentro do que preceitua o Código de Ética da OAB, mas você precisa botar cliente para dentro do teu escritório. Beleza? Tranquilos? Para fechar, quero trabalhar 2 pontos, que aí sim é de longo prazo, tá? Melhor, esse primeiro é de médio, mas é de médio a longo porque exige toda uma estratégia, que é a questão, tá? Que é a questão da prática, presta atenção, tá? Que é a questão da prática internacional previdenciária, tá? O que significa? O Brasil, ele possui acordo com vários países, acordo previdenciário. Então, todos esses países que possuem acordo previdenciário com o Brasil, logo, essa população, esses segurados, são potenciais clientes, tá? Eles são potenciais clientes. Tudo bem? Sim ou não? Beleza. Agora, um outro ponto interessante, e aí sim, aqui o tempo está correndo contra nós, mas aí é uma estratégia, tá? O STF, ele veio e julgou inconstitucional, tá? Uma paradinha lá de contribuição do imposto de renda. Então, todo aposentado e pensionista que reside no exterior, tinha descontado na fonte 25% mensalmente a título de imposto de renda. Basicamente, por que o STF julgou inconstitucional? Porque no nosso país, aqui no Brasil, o imposto de renda é cobrado de forma progressiva do brasileiro. Então, só porque o cara está morando no exterior, ele não deixou de ser brasileiro. E aí, porque ele está morando no exterior, eu vou cobrar 25% dele, independentemente do valor. Aí o STF veio e declarou inconstitucional. Então aqui, o que você precisa? Do cliente para poder entrar com a ação e recuperar essa grana, só que a gente tem prazo decadencial, né, 5 anos, tal como das outras que nós vimos, mas como aqui
julgou inconstitucional em 2024, então praticamente um ano e pouquinho já correu, porque foi, eu não lembro agora o mês, acho que foi em agosto de 25. Então a gente tem um período, quanto mais vai passando agora, menor é o período para se recuperar, porque como declarou inconstitucional, vincula, em princípio, a Receita não está mais descontando, certo? E aí, uma outra área dentro do previdenciário, essa sim, de médio a longo prazo, porque é um trabalho, você precisa conhecer bastante essa outra área, nem todo mundo domina, então primeiro você vai ter que conhecer bem as regras do regime geral, para depois poder avançar, mas a gente tem um público gigantesco à nossa disposição, é o regime próprio de previdência social, é nós atuarmos para os servidores públicos, tá? Servidores públicos, eles podem ser municipais, eles podem ser estaduais, eles podem ser federais ou eles podem ser do Distrito Federal. Aqui, por exemplo, ó, no municipal, o Brasil possui 5 mil municípios, tá? Destes 5 mil municípios, pelo menos 2 mil deles possuem regime próprio de previdência social. E aí dá para trabalhar pedindo incorporação de parcelas indenizáveis, dá para trabalhar pedindo para que ele receba bono de permanência, que tem muitos que não receberam ainda, dá para trabalhar com a pensão por morte, aposentadoria especial do servidor público, revisão, ou seja, a gente tem um mercado aqui fantástico para trabalhar. Tá? Então eu diria para vocês, caminhando aqui para encerrar o nosso encontro, eu diria para vocês que essas são as possibilidades de entrada de curto, médio e longo prazo. É claro, continuou no previdenciário, poxa, meu querido, aí, minha querida, é um universo, tá? Porque tem aposentadoria por incapacidade total e permanente, tem as aposentadorias programáveis, né? Idade, tempo de contribuição, tem aposentadoria especial, tem planejamento previdenciário, tem muita coisa para a gente trabalhar. Dentro de prática internacional previdenciária, tem o planejamento previdenciário internacional, muito desses segurados que trabalham lá e tem vínculo aqui também, ou tem tempo aqui, podem ter 2 aposentadorias e nem sabe disso. É tudo público para nós. Eu falei do regime próprio, mas tem a previdência complementar, que é uma outra área que muita gente hoje possui um plano de previdência complementar, mas não sabe qual é o seu direito. Hoje tem muitas ações de revisão desses planos. Então é um público sedento e carente de especialista, que seremos nós. E tem a prática empresarial previdenciária, aí é um outro jogo, você precisa estar um pouquinho melhor posicionado, precisa conhecer, né, ter um pouquinho mais de bagagem, de confiança, mas igualmente é uma área maravilhosa que é você prestando, oferecendo serviço para os empresários, ou seja, basicamente trazer redução de carga de contribuição previdenciária dentro do escopo empresarial. Área maravilhosa, com muitos desdobramentos e pouquíssimos profissionais gabaritados. Para ter ideia, livro hoje no Brasil, até então tinha só o meu, Manual Empresarial de Direito Previdenciário, agora tem mais 2, então são 3 livros. Só por isso você já vê você já vê a escassez, tá, de material nesse sentido, mas igualmente a gente está diante, de um grande número, né, de empresas. Queridos, no mais era isso que eu queria dizer a vocês. Não se esqueça da frase, não tenham vergonha de se exibir, né? A vergonha não vai pagar o teu boleto. Agora, é lógico, você precisa estudar, o primeiro passo você está dando, você está aqui assistindo essa aula, então isso por si só, você já está à frente de milhares de eventuais outros advogados que querem só se aventurar, o que não é o caso de vocês, tá? Contem comigo, eu já passei meu e-mail, tira uma fotinho, printa aqui, põe lá no Instagram, posta suas conquistas, porque é muito legal compartilhar as conquistas, e eu fico muito feliz, não interessa o valor, não interessa qual é o caso, interessa que você conseguiu, primeiro de tudo,
um benefício para alguém. Você conseguiu botar um prato de comida, uma dignidade naquela família, e isso não tem preço. Obviamente, você vai receber os seus devidos honorários, tá? E o previdenciário tem essa característica maravilhosa que é poder receber fazendo e trazendo o bem para a população. Queridos, fiquem com Deus, vamos juntos, conte comigo, beijo no coração, até mais.